Oi, prezados cursistas! Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro. É com imenso prazer que eu venho ministrar mais uma aula para vocês. Antes de começarmos a nossa discussão sobre os temas propostos nessa aula, gostaria de pedi-los que estejam munidos de caneta e papel para anotarem as dúvidas que forem surgindo no decorrer das aulas, para que possamos esclarecê-las no fórum de discussão e fórum tira dúvidas. Tudo bem? Pessoal, gostaria de dizer que nesta unidade vamos conversar um pouco sobre os tipos de aquisição da propriedade imóvel, bem como ver as ideias principais de como se dá a composição do condomínio edilício e condomínio necessário, ok? Iniciando então nossos estudos, citamos as principais formas de aquisição da propriedade imóvel. Primeiramente, temos a usucapião, mas que fique claro que há usucapião de bens imóveis como de bens móveis. Agora, daremos importância para a usucapião de coisas móveis, beleza? Bom, a usucapião de bens móveis se diverge bastante da usucapião de bens imóveis, uma vez que a primeira distinção está em relação aos prazos para requerer a mesma. Os prazos da usucapião de bens móveis são mais reduzidos, pois o decurso de tempo para suscitá-la é menor e não segue tanta burocracia como a de bens imóveis exige. Dessa forma, veremos nos slides a seguir as principais características das modalidades de usucapião de bens móveis. Assim vejamos. São características da usucapião extraordinária de bens móveis. O prazo de 5 anos, não há necessidade do justo título e boa-fé, e o possuidor deve ter o bem móvel como se fosse seu, de modo contínuo, mansa, pacífica e incontestadamente. O artigo 1261 do Código Civil de 2002 caracteriza a usucapião extraordinária de bem móvel em virtude do lapso temporal ser de 5 anos, prazo esse para o possuidor reivindicar a posse, independentemente de título e boa-fé. Vamos ver também, agora, as principais características da usucapião ordinária, também de bens móveis, através dos nossos slides a seguir. Vamos ver? São características da usucapião ordinária de bens móveis. O prazo de 3 anos para requerer, tem que haver a necessidade do justo título e boa-fé para sua concretização e deve o possuidor possuir o bem móvel de modo contínuo e incontestadamente e agir também como se fosse sua a coisa. Outro sim é a usucapião ordinária, que se encontra claramente disposta no artigo 1260 do Código Civil de 2002, que assim expressa: aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente durante 3 anos, com justo título e boa-fé, adquir-lhe-á a propriedade. Caros amigos, finalizamos a nossa compreensão sobre a usucapião de bens móveis e agora partiremos para a abordagem do conceito e qual a importância da ocupação, que também é uma modalidade de aquisição da propriedade móvel. Vocês têm noção de qual seja o conceito de ocupação? Bom, a ocupação, como já vimos, é um modo originário de aquisição da propriedade móvel, que enseja a posse de uma coisa que não tem dono, passando a ser seu em decorrência de não haver contestação de outrem que exija a coisa como sua, em virtude da inexistência de documentação que comprove a titularidade. Dentro da ocupação, temos as coisas sem dono e as coisas abandonadas. Bem descreve essa questão o artigo 1263 do Código Civil de 2002, que assim disciplina:
quem se assenhorear de coisas sem dono para logo lhe adquire a propriedade, não sendo essa ocupação defesa, ou seja, proibida por lei. A aquisição de bem imóvel pelo processo da ocupação é bem simples, mas sempre vocês têm que ter em mente de que a coisa tem que ser abandonada ou não ter dono, que conteste e prova ser sua. Exemplo de ocupação é a caça e a pesca. O indivíduo que caça e pesca terá a posse da coisa desde que atendidas as permissões e ressalvas contidas nas leis específicas, como é a lei de número 5.197 de 1967, que é a lei de proteção à fauna, e também a lei de número 11.959 do ano de 2009, que é disciplina sobre agricultura e pesca. Vimos então sobre a ocupação, que é bem simples. Agora passaremos para as principais discussões sobre como funciona a regulamentação do achado do tesouro. Vamos ver? Precisamente, vocês têm que compreender que o tesouro, para fins do direito, se caracteriza por ser o depósito antigo de coisas, objetos preciosos que sejam ocultas e de cujo dono não se recorde, bem como não se tenha memória, ou melhor, não se sabe quem é o dono. Nesse sentido, faço a seguinte pergunta a vocês, pessoal. Se um indivíduo encontrar um tesouro abandonado, pode desde já caracterizá-lo como uma modalidade de aquisição de bem imóvel com a denominação de achado de tesouro? Para responder essa indagação, temos que pensar nas circunstâncias de como e onde foi encontrado esse tesouro. De acordo com a pergunta, podemos dizer que a resposta é negativa, visto que é imprescindível que o tesouro seja de coisas valiosas, preciosas e que sejam ocultas. Não se esqueçam de que não basta apenas encontrar a coisa, ela tem que ser oculta. Outra situação que temos que pensar é o seguinte: se o tesouro for encontrado em prédio alheio, é necessário dividir a preciosidade encontrada? Conforme o artigo 1264 do Código Civil de 2002, deverá ser dividida em partes iguais ou valores iguais entre o proprietário do prédio onde foi achado o tesouro e o indivíduo que se apoderou do tesouro, sem saber de quem era o dono. Todavia, se o tesouro foi achado pelo proprietário do prédio de forma espontânea, ele pertencerá somente a ele. Outra hipótese é se o tesouro for encontrado por circunstâncias de pesquisa, com essa finalidade ou por terceiro não autorizado, o que ensejará o domínio para esses. Caso seja o tesouro achado em terreno aforado, o tesouro deverá ser dividido por igual entre o descobridor e o enfiteuta, ou será deste por inteiro quando ele mesmo seja o próprio descobridor, como dispõe o artigo 1266 do Código Civil de 2002. Bom, pessoal, por esse procedimento de aforamento, é bom vocês entenderem que de um lado tem o real proprietário e do outro lado o adquirente, que é um enfiteuta. Nessa relação, fica estabelecida a posse e o domínio, o uso e os direitos de usar e dispor do bem imóvel mediante pagamento de renda anual. Agora vamos ver outra forma de aquisição de bem imóvel, que ocorre com o procedimento da tradição. Sobre isso, vocês têm que compreender que a posse só será efetivada quando houver a tradição, que é o procedimento utilizado para transferir a propriedade para o novo adquirente, resguardando-o de qualquer ato lesivo advindo do antigo proprietário ou de terceiros. Nos dizeres de Wander Garcia, a tradição dá visibilidade e publicidade ao negócio. Daí constitui o fato de que somente ela
tem o condão de transferir a propriedade móvel. Tem que ser de propriedade móvel. Pessoal, encerramos as nossas principais ponderações sobre a tradição. Em seguida, discutiremos sobre a importância da especificação, cujo fundamento é a mesma, se tratar também de uma modalidade de aquisição derivada da propriedade móvel. Ora, pela especificação, entende-se a obtenção de uma nova espécie advinda de uma matéria-prima trabalhada, modulada. Isso quer dizer que, obtida uma espécie nova, o especificador será o novo proprietário, se não puder restituir a forma anterior da coisa. Como exemplos da especificação, temos as esculturas e as obras de arte. Nesse caso da especificação, o interessante é sabermos que haverá a formação de um novo objeto. Contudo, em decorrência da existência dessa nova coisa, é imprescindível conhecermos algumas regras legais. Vamos ver? A primeira regra apregou o seguinte: se o especificador tem a obra que não lhe pertence ou se a restituição à forma anterior da coisa não for possível, a solução dependerá da boa-fé ou também da má-fé do especificador. Pessoal, isso é muito comum ocorrer com as esculturas. Em relação à segunda regra, agora, pauta-se para o valor da matéria-prima. Caso o valor seja inferior ao preço da mão de obra, em se tratando de obras de arte, vai haver um interesse social que objetiva preservar a matéria-prima e prestigiar o trabalho artístico. Por fim, se houver a má-fé e sua comprovação advindas de atos do especificador, o mesmo deverá indenizar o valor da matéria-prima em decorrência das perdas e danos que ocorrerem. Caros amigos, acabamos de falar sobre a especificação, no qual entendemos as suas principais características, conceito e também requisitos. No entanto, daremos atenção agora para outras formas de aquisição de bem móvel, conhecidas como confusão, comistão e adjunção. Nesse sentido, essas são formas de aquisição de coisas móveis, que quando se misturam, não conseguimos separá-las. Dessa forma, pela confusão, tem-se a mistura de líquidos ou gases que não conseguimos separá-los, assim tornando-se uma mistura homogênea. Como exemplo disso, dessa situação, temos a água e o álcool, a água e o vinagre, a água e a cerveja, dentre outros inúmeros exemplos. Já pela comissão ou comistão, assim também conhecida, entende-se ser a mistura de coisas sólidas que não podem ser separadas. Exemplo típico é a mistura do sal com açúcar, sal e farinha, dentre outros inúmeros exemplos também. Por fim, tem-se a adjunção, que se trata da justaposição de uma coisa à outra, com impossibilidade de separação da coisa principal da coisa acessória. Diante disso, pessoal, o importante sobre essas misturas é compreendermos que a nossa legislação civil garante ao proprietário a parte que ele contribuiu para essas misturas. Dessa forma, a lei garante a todos os contribuintes da mistura o direito de receber pela cota parte investida. Para explanarmos melhor essa situação, vamos entender o seguinte caso hipotético. José contribuiu com 2 quilos de sal, enquanto João deu 5 quilos de açúcar para a formação da mistura de sólidos, conhecida como comissão ou comistão. Nesse caso, quer saber como ficará a divisão das cotas investidas por ambos? Pois bem, pessoal, percebemos que não há possibilidade de separação das misturas. Então, nesse caso, será usado o bom senso de cada contribuinte, no qual aquele que mais contribuiu ficará com a parte maior.
A divisão levará em consideração a quantidade dada por cada contribuinte. Comenta o nosso saudoso doutrinador, Roberto Carlos Gonçalves, que se uma das coisas puder ser considerada principal em relação às outras, a propriedade da espécie nova será atribuída ao dono da coisa principal, tendo este a obrigação de indenizar os outros. Bom, queridos cursistas, a respeito de uma outra modalidade de aquisição da propriedade de imóveis, citamos a sucessão hereditária. Pela sucessão hereditária, é possível que os bens móveis também sejam transferidos para o herdeiro, caso tenha sido deixado pelo falecido alguma herança. A sucessão hereditária, deflagrada pela propriedade móvel, compreende um bem que pode ser um carro, objetos valiosos, como joias, presentes e até mesmo objetos que compõem o acervo pessoal do de cujos, que é o falecido, como é o caso dos livros, dinheiro e muitas outras coisas. Com a sucessão hereditária, encerramos a discussão sobre as modalidades de aquisição da propriedade móvel. Não se esqueçam. Em seguida, daremos continuidade com os nossos estudos, fazendo uma abordagem sobre as hipóteses que configuram a perda da propriedade, que servem tanto para bens móveis quanto para bens imóveis. Assim vejamos no nosso slide. São hipóteses, pessoal, de perda da propriedade. A perda por alienação, a perda pela renúncia, a perda por abandono, a perda por perecimento da coisa e, por último, a perda por desapropriação, que agora veremos cada um. Vimos, caros amigos, as hipóteses de perda da propriedade. Portanto, faz-se necessário agora descrevermos cada um separadamente, ok? Vamos começar tecendo as principais considerações sobre a perda por alienação. O que é a perda por alienação? É aquela que ocorre por meio de contrato. Resta saber que, pelo fato dela decorrer de contrato, fica estabelecido o negócio jurídico bilateral, uma vez que depende do consentimento e acordo de vontade de ambas as partes envolvidas no negócio jurídico. Por intervenção da alienação, o titular transfere a propriedade para outrem, que se tornará o novo titular do bem. Essa alienação, ela pode se dar a título oneroso ou gratuito. Exemplo da alienação por onerosidade, temos o contrato de compra e venda, que é muito comum. Enquanto a alienação a título gratuito, vamos ter a doação. Sobre a segunda hipótese de perda da propriedade, temos a renúncia. Pela renúncia, temos um ato unilateral. Podemos entender que o titular abre mão, ele dispensa de seus direitos e deveres sobre a coisa de forma expressa, deixando claro a sua vontade de renunciar o seu direito ou obrigação sobre a coisa. Bom, pessoal, tenham atenção. Para o indivíduo renunciar ao seu direito sobre algo, é imprescindível que a sua manifestação de vontade seja expressa por meio de registro. Outro sim, deve o mesmo constar em instrumento público quando se tratar, por exemplo, de renúncia ao direito sucessório. Ademais, em relação a outra hipótese de perda da posse, temos o abandono. Pode-se dizer que o abandono se trata de um ato unilateral que depende exclusivamente da vontade de um indivíduo para ser efetuado. Importante, prestem atenção mais uma vez. No caso do abandono, o titular também abre mão de seus direitos sobre a coisa. Como apregou a Carlos Roberto Gonçalves, a conduta do proprietário caracteriza-se pela intenção de não mais ter a coisa para si. Abandonado o imóvel, qualquer pessoa pode dele se apossar. Enfim, outra hipótese de perda da propriedade que não poderíamos deixar de falar é o perecimento da coisa,
que se dá seja pela sua deterioração, destruição ou inutilização do bem. Por fim, temos a desapropriação, que acontece por intervenção estatal, de forma compulsória, que é obrigatória, com finalidade de despejar alguém de sua propriedade, com o intuito de adquirir a mesma, seja para fins públicos, mediante pagamento de indenização. Dispõe o artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal de 1988, que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Nessa vertente, pessoal, vimos todas as hipóteses de perda da propriedade móvel. Entretanto, daremos atenção nesse instante para a consolidação e requisitos para a formação e desenvolvimento dos condomínios. Vamos dar enfoque para o sistema do condomínio edilício ou convencional, levando em consideração a sua classificação e extinção dos condôminos, os seus direitos e deveres também dos condôminos e a formação legal dos condomínios edilícios e voluntários. Vamos ver através do nosso slide a seguir uma imagem que representa perfeitamente um condomínio edilício e depois vamos entender o que acontece com ele, ok, pessoal? Olha o exemplo de condomínio edilício, é um exemplo bastante comum. Como vimos através da imagem, o exemplo de condomínio, agora devemos entender um pouco como se dá a divisão desse tipo de condomínio. Vamos ver? Bom, o condomínio edilício é formado pelas partes autônomas e as partes comuns dos condôminos. O artigo 1331 do Código Civil, em seu parágrafo 1º, faz menção às partes autônomas por determinar aquelas de utilização independente. Já nos termos do artigo 7º da Lei nº 4.591, do ano de 1964, o condomínio por unidades autônomas instituir-se-á por ato entre vivos ou por testamento, com inscrição obrigatória no registro de imóveis, dele constando a individualização de cada unidade, a sua identificação e discriminação, bem como também a fração ideal sobre o terreno e as partes comuns. Bom, como partes autônomas, citam-se o seguinte: as partes reservadas para o comércio, o funcionamento de lojas e escritórios e também para a própria moradia. Nesse sentido, o imóvel poderá ser explorado conforme a vontade de seu condômino. É definido pela lei como sendo partes comuns do condomínio, agora, as áreas destinadas a lazer, a rede de água e esgoto, escadas, garagem, telhados e outros mais. Diante de tais ponderações, não resta dúvida de que o condômino poderá alienar e gravar seu imóvel como ele quiser, desde que atendidas as finalidades do condomínio. Apenas poderão passar por este procedimento as áreas autônomas que correspondem ao seu respectivo imóvel. Com respaldo às legislações vigentes sobre esse tipo de incorporação, é possível dizer que o proprietário ele poderá utilizar e dispor de seu bem imóvel como desejar, levando em consideração que, por se tratar de unidades autônomas suscetíveis de utilização independente, como preceitua o artigo 1331, parágrafo 1º do Código Civil, onde poderá o proprietário embasar suas decisões da melhor maneira que atenda seus interesses. Neste diapasão, ao contrário desses benefícios concedidos aos proprietários, as partes consideradas comuns dos condôminos não poderão ser alienadas ou gravadas pelo condômino como ele quiser. Haja vista, pessoal,
serem partes que pertencem igualmente a todos os condôminos. Desse modo, constituem partes comuns dos condomínios: o telhado, o estacionamento do carro, a rede de água e esgoto, a área de lazer e outros mais, como dissemos anteriormente. Os condôminos de partes autônomas devem participar das convenções para discussão dos interesses dos condomínios. Essa regra vale apenas para os proprietários titulares dessas partes. Bom, caro cursista, para você compreender melhor essa questão discutida logo acima, vamos imaginar o seguinte: o proprietário de uma parte autônoma de certo condomínio alienou seu imóvel para terceiro. Porém, o síndico comunicou a todos os condôminos que ocorreria uma assembleia geral para discussão de despesas extraordinárias. Contudo, o proprietário, no caso esse locador, não compareceu à reunião. Diante disso, o locatário compareceu à assembleia representando o condômino ausente. Nesse caso, podemos considerar que o locatário deve participar dessas assembleias, sejam elas ordinária ou extraordinária? Bom, levando em consideração toda a situação descrita e a determinação do diploma legal, fica estabelecido, conforme dispõe o artigo 24, parágrafo 4º da Lei nº 4.591, de 1964, que tal possibilidade não é condizente com as normas da Assembleia Geral de um condomínio edilício, pois, se tratando de reuniões que visam abordar sobre despesas extraordinárias surgidas, deverá apenas o condômino locador fazer jus aos seus direitos e comparecer. Se tais assuntos não corresponderem às despesas extraordinárias, poderá o locatário assistir às decisões, bem como votar, desde que não sejam a respeito de despesas extraordinárias. Todavia, deverá estar ciente de que se trata esta Assembleia. Sobre os requisitos da convenção do condomínio edilício, é importante mencionarmos inicialmente o que é a convenção, para assim entendermos em seguida os seus requisitos imprescindíveis para serem submetidos os condomínios. Ora, a convenção é um contrato existente entre os interessados que trata da especificação, ou seja, para que finalidade o condomínio e a administração do mesmo vão existir. O Código Civil de 2002, em seus artigos 1332 e 1334, delibera sobre os requisitos básicos da convenção, sendo assim a forma de administração direta pelos condôminos, pelo síndico ou por profissional contratado, a cota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender as despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio, a competência da Assembleia, a forma de sua convocação e o quórum exigido para as deliberações, as sanções a que estão sujeitos os condôminos ou possuidores para condutas contrárias à norma convencional, o regimento interno, que não poderá constituir normas discrepantes às regras convencionais do condomínio. Atenção, cursistas! A convenção dos condomínios deve, de forma pormenorizada, descrever tudo o que abrange e envolve o condomínio. A convenção e o regimento interno dos condôminos se entrelaçam à medida que o regimento interno deve ser compatível com a proposta de criação e implementação da convenção, para assim ser administrado o condomínio. Importante! Uma vez instaurada a convenção, os condôminos deverão sempre comparecer às reuniões para tratarem de assuntos que dizem respeito ao funcionamento do condomínio.
Para existir a convenção, é necessária a presença dos titulares de direito, que representam 2/3 das frações ideais que compõem o condomínio. Sem esse requisito, não poderá existir e ser registrada a convenção dos condôminos, pois tem que ser 2/3. Este quórum de votação depende de decisão dos próprios condôminos. Importante: o Código Civil de 2002, em seus artigos 1332, 1343 e o 1331, em seu parágrafo 3º, trouxeram 2 inovações no que tange à finalidade do condomínio. Vamos ver? A primeira hipótese é o seguinte: para haver a destinação do edifício ou de uma unidade imobiliária, o condomínio edilício deverá contar com a unanimidade dos condôminos. Já a segunda hipótese, a aprovação unânime quando se queira construir outro pavimento ou erguer outro edifício no solo comum, pertencente a todos os condôminos de forma igual. É necessária, entretanto, a aprovação para a redivisão das frações ideais, levando em consideração que nas construções acrescidas o valor deve ser proporcional. A convenção dos condomínios, bem como a sua averbação, deverão ser feitos no cartório de registro de imóveis, com a finalidade de atribuir maior segurança jurídica à prática de atos que visam atender os interesses do condomínio, assim como resguardá-lo da intervenção de terceiros de má-fé. Ademais, pessoal, sobre as normas da Assembleia Geral, devemos saber primeiramente que a Assembleia Geral é uma reunião que ocorre anualmente para discutir assuntos como verbas integradas para as despesas do condomínio, que inclui taxas de manutenção, conservação de serviços e o próprio salário dos funcionários, que integram e se responsabilizam pelos cuidados de administração e a própria manutenção do edifício. Sabe-se, entretanto, que a Assembleia Geral é convocada pelo síndico, cujo funcionário do condomínio é escolhido por votação dos condôminos. Destarte, pessoal, todas as decisões tomadas vincularão seus condôminos, tornando obrigatória o seu atendimento. É importante sabermos que aos condôminos são atribuídos deveres e responsabilidades amparados por normas internas que dizem respeito aos seus cuidados e comportamentos dentro do condomínio. Portanto, é proibido a qualquer condômino alterar a forma externa da fachada, decorar as partes e esquadrias externas com tonalidades diversas da edificação, destinar a unidade para finalidade diversa da qual foi feito o condomínio e embaraçar o uso das partes também. Quando descumpridas pelos condôminos essas imposições básicas, acarretará sanções que poderão recair em multa, reparação de danos ou reparos do imóvel modificado, para que volte a atender o modelo estabelecido inicialmente pela convenção do condomínio. Nesse passo, o condomínio não poderá atribuir uma finalidade diversa daquela a qual o condomínio foi construído, pois deve o condomínio atender sempre à sua função social. Aos condôminos é permitido já usar e dispor de seu imóvel como quiser, desde que não infrinja as normas e direitos de outros vizinhos. Desse modo, o artigo 19 da Lei nº 4.591 de 64 disciplina o seguinte: cada condômino poderá usar seu imóvel com exclusividade segundo suas conveniências e interesses condicionados às normas de boa vizinhança, podendo usar as partes e coisas comuns de maneira a não causar danos ou incômodos aos demais condôminos ou moradores, nem embaraços ao bom uso das mesmas partes por todos.
Enquanto não houver o desmembramento das partes comuns, o proprietário ele jamais poderá fazer qualquer negócio jurídico até que se resolva a divisão de pecúnia em partes iguais para todos os membros do condomínio. Pecúnia, pessoal, é dinheiro. Tendo a comunhão da parte ideal, poderão todos os proprietários se desfazer da sua parte como quiser, seja através do contrato de compra e venda, seja através da doação, da cessão ou também da promessa de cessão. Sobre a extinção do condomínio, percebe-se que ela pode se dar de forma amigável ou judicial, quando o condomínio for extinto em coisa divisível. A forma amigável só poderá ser concedida por escritura pública. Sempre lembram-se disso, se todos os condôminos forem capazes e maiores de idade. Se a coisa é indivisível, o condomínio só poderá ser extinto pela venda da coisa comum, que pertence a todos os condôminos. Como estatui o próprio artigo 1322 do Código Civil de 2002, quando a coisa for indivisível e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o apurado, proferindo-se na venda em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos, aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas e não as havendo, o de quinhão maior. Para concluirmos esse assunto sobre condomínios, não podemos deixar de evocar sobre o outro tipo de condomínio, que é o necessário ou legal, assim também chamado. Esse tipo de condomínio, pessoal, é aquele imposto pela lei, como é o caso de paredes, valas, muros e cercas. Na verdade, é dentro dessa divisão de condomínio que tratamos os limites entre prédios e paredes divisórias, entre vizinhos, por exemplo. Bom, pessoal, nesta aula tivemos oportunidade de vermos todas as formas de aquisição da propriedade móvel, não se esqueçam, bem como os requisitos, características e fundamentos dos condomínios. Dessa forma, encerramos as discussões sobre esses assuntos e aguardarei vocês no nosso próximo encontro para darmos continuidade ao restante dos nossos temas propostos durante esta disciplina. Agradeço desde já a atenção e a participação de todos vocês. Um grande abraço e até mais, pessoal. Até mais. Aguardo na próxima aula.